Olá, pessoal. Dando continuidade ao nosso assunto de neurofisiologia e entendendo que você já assistiu a videoaula sobre potencial de ação, a comunicação entre os dois neurônios, ou neurônio e uma glândula, um neurônio e outra célula em geral, tem como nome, né, esse processo de sinapse. Então, esse é o nosso tema da aula de hoje. Tá? Então, conceitualmente, sinapse é a transmissão, comunicação, contato de um neurônio com outro neurônio, ou glândula, ou músculo, outra célula de maneira geral. Essa comunicação de um neurônio com o outro, ela pode estar acontecendo em todas as partes do neurônio, né? O axônio de um com o dendrito do outro, o axônio de um com o axônio de outro, o axônio de um com o corpo celular, o soma de outro, ou de um dendrito para o outro dendrito. Quase não sai. Né? Então, a sinapse ela pode ser dividida, né, tem dois tipos. As sinapses elétricas e as sinapses químicas. Ambas são bem diferentes, os processos que ocorrem, que estão subjacentes a elas, são bem diferentes mesmo. E na aula de hoje a gente vai poder entender melhor e diferenciá-las melhor. A sinapse elétrica, ela acontece por impulsos elétricos unicamente, né? E, de acordo com alguns autores, refere-se à minoria das sinapses no nosso sistema nervoso. Alguns estudos recentes têm comprovado que as sinapses elétricas, elas são muito presentes no nosso sistema nervoso central. Contudo, acredita-se que, como não há muitos elementos para essa identificação e essa descrição mais detalhada desse tipo de sinapse, por isso que não é tão divulgado, não é tão enfatizado assim como as químicas, tá? Falando nelas, as sinapses químicas, elas se caracterizam principalmente porque acontece a partir de um mediador químico, que se chama neurotransmissor. Com relação ao neurotransmissor, a gente vai ver mais detalhes, características destes na próxima aula, tá? Essa de hoje é só sobre sinapse. A primeira sinapse que eu gostaria de estar conversando com você chama-se elétrica. Então, aqui, ó, esse primeiro pezinho laranja que você está vendo aqui é o final de um neurônio e aqui é outro neurônio, tá joia? Então, esse é um processo de sinapse, por isso que a gente classifica esse neurônio como pré-sináptico e esse como pós-sináptico. Aqui nessa coluna, na esquerda, vem caracterizando todo o processo de transmissão de informação. Perceba, tudo refere-se a sinal elétrico. Guarda essa dica aí, porque quando a gente estiver falando sobre sinapse química, esse padrão vai mudar, tá joia? Então, o que eu queria que você entendesse é que existe um encontro, existe uma conexão entre os dois neurônios que estão tendo essa transmissão de informação elétrica de um para com o outro, tá? Então, essa é a primeira característica da sinapse elétrica. Existe essa conexão física de um neurônio com outro neurônio, essa conexão, tá? Então, o que acontece? Essas membranas do neurônio pré-sináptico com o pós-sináptico, eles se encontram, são conectadas a partir de um conjunto de proteínas, né, que formam um canal. E aí, que são essas roxinhas que estão aí, que vocês estão vendo. Cada um desses canais, ou cada uma dessas proteínas, desse conjunto, né, de proteínas, chama-se junção comunicante. O próprio nome já propõe, né, junção, está juntando, está unindo um neurônio com outro neurônio. Tá? Então, o que acontece? Lembra da aula lá que a gente teve de potencial de ação? O potencial de ação, né, à medida que ele vai acontecendo, ou seja, né, por exemplo, como a gente viu, a partir da entrada do sódio, de influxo de sódio, ele vai perpassando por todo o neurônio, quando chega no final do axônio, já no seu terminal sináptico ou axonal, né?
vai acontecendo isso também, essa modificação de cargas elétricas, modificação de íons, né? Porque todo neurônio, em todo ele, não tem a membrana, então e por onde vai passando essa transmissão de informação elétrica, vai acontecendo todo aquele processo que a gente estava vendo de potencial de ação, tá? De despolarização, repolarização, hiperpolariza. Depois, tudo de novo. Despolariza, repolariza e polariza. Eita, gota. Certo? Então, assim, recapitulando. À medida que o potencial de ação vai passando, ou seja, vai acontecendo esse influxo abrupto de sódio, né? E vai chegando lá no finalzinho do neurônio pré-sináptico, né? E aí é importante a gente se lembrar que fisiologicamente, em condições de repouso, o sódio está mais concentrado no meio extracelular, ou seja, fora da célula. Se quando vai chegando aqui no final desse neurônio pré-sináptico, antes de chegar nessas junções comunicantes, o neurônio pós-sináptico tiver em sua condição de repouso, tá? Então, vai ter pouco sódio no seu interior. Aí, o que vai acontecer? Vai ter uma diferença de concentração entre as duas células. Então, pela lei de difusão, vai existir uma tendência de equilíbrio das células. E aí, o que acontece? O excesso de sódio que estava no pré-sináptico vai passando por meio das junções comunicantes para o neurônio sináptico. E é por onde vai passando esse potencial de ação, né? Então, se a informação, ela segue... Deixa eu pegar um lapisinho aqui. Se a informação, ela segue esse fluxo, nesse contexto que a gente está falando, aqui dentro, né? Deixa eu pegar outra cor. Nesse momento aqui, ó, como tá reto. Nesse momento aqui, está acontecendo um potencial de ação na célula, ou seja, está despolarizando e assim vai perpassando, certo? Que a informação não é nesse direcionamento. Então, vai passando o potencial de ação para esta célula. Então, você podia se perguntar, como é que sai daqui para cá? Né? Então, a transmissão de informação ela está acontecendo por meio dessa movimentação dos íons pela membrana celular, do meio, o que é que está acontecendo no meio extra e no meio intra, tá? Então, nesse momento que está aqui, no processo de potencial de ação, de despolarização, está tudo invertido. E depois reinverte com a repolarização, depois se organiza e polariza, e assim vai dando continuidade à transmissão da informação, tá? É importante a gente entender que é como se, entre aspas, o neurônio pós-sináptico puxasse esses íons que estão aqui em excesso para fazer um equilíbrio da célula. Então, se esse neurônio aqui, antes de receber a informação, está em repouso, ou seja, tem muito mais sódio fora do que dentro, ele vai querer se reequilibrar, se estabilizar, e uma das formas de fazer isso, já que existe essa fronteira, né, que está aberta entre esses dois neurônios, ele vai puxar o sódio daqui para cá. E quando ele faz esse processo, né, a informação vai vindo. Então, o potencial de ação sai de um neurônio para o outro neurônio. Tá? Então, assim, é todo um processo cíclico, né, que a gente viu na aula anterior. A célula está em repouso, despolariza, repolariza, se não alcançar o potencial de repouso, hiperpolariza, para poder o potencial de repouso e começar tudo de novo, né? Então, quando o impulso elétrico vai perpassando pelo pré-sináptico em direção ao pós, vai estar havendo essa despolarização da membrana, dando continuidade da informação, a transmissão da informação. Que essa transmissão de informação na sinapse elétrica é totalmente caracterizada por eletricidade, tá? Então, na sinapse elétrica, essa informação ela se refere à própria carga elétrica que está passando de uma célula para outra.
E aí o que eu queria enfatizar para vocês é que, deixa eu passar aqui o slide. Eita, passei demais. Deixa eu voltar. Então, como eu falei para você, né, a informação, a transmissão de informação é a própria carga elétrica. E o que vai caracterizar como sinapse elétrica é o processo de transmissão da informação que acontece daqui para cá, quanto daqui para cá. Ou seja, ela é bidirecional, tem duas direções. Porque aqui, ó, nesse conjunto de proteínas, que é intitulado como, ou caracterizado como junção comunicante, tá vendo que ela está aberta? Ela não tem nenhuma restrição aqui, não, da fronteira. Então, a transmissão de informação vem e volta, 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 vem e volta. O que isso caracteriza? A transmissão da informação muito, muito rápida. Então, existe esse movimento de ir e vir, essa transmissão elétrica, essa transmissão de informação rápida, porque existem alguns locais do nosso organismo que precisa de uma sincronização para um funcionamento perfeito do tecido. Então, por exemplo, o músculo cardíaco. O seu coração precisa bombear e precisa funcionar sincronicamente ao mesmo tempo. Tá? Então, uma das formas que tem para a gente fazer isso, muito rápida, é a partir dessa transmissão de informação elétrica, puramente elétrica. Tá? Então, outro exemplo de onde está localizado nesse tipo de sinapse são nos músculos lisos, nas vísceras. Um outro exemplo é a própria parede muscular, né, do útero da mulher. Se você parar para ver, pensar e estudar e analisar o processo do parto, todo o útero se contrai, todo o útero se movimenta ao mesmo tempo. Já imaginou se fosse um processo? Tipo assim, a gente está aqui conversando na aula, você está processando isso que eu estou falando, daqui a pouco vai processar outra coisa, e assim é mais lento. Então, existem algumas partes do nosso organismo que necessitam de uma rapidez, né? Então, é assim que se caracteriza a sinapse elétrica, tá? Então, grava isso aqui. Em toda comunicação existe sinal elétrico. Beleza? Aprendeu? Vamos agora para o outro tipo de sinapse, que se chama sinapse química. A sinapse química, ela refere-se a essa transmissão, essa comunicação, esse contato de um neurônio com outro neurônio, né? Então, aqui, ó, a gente tá falando os mesmos neurônios, tá? Para a gente comparar depois, que a gente tava lá na outra tela. Tem um neurônio sináptico e tem um neurônio pós-sináptico. Isso daqui roxinho que você está vendo não é junção comunicante, viu? Isso é o que a gente chama de receptor. Só tem receptor no neurônio pós-sináptico. E aí, se você observar aqui, deixa eu pegar outra canetinha. Se você observar aqui, tem no lado esquerdo, no cantinho esquerdo, sinal elétrico, tá vendo? Aí aparece sinal químico, ó, como tem uma boa coordenação, tá? Sinal elétrico, sinal químico e sinal elétrico de novo. Então, esse é um processo que é caracterizado por ser eletroquímico, tá? Por quê? Tudo aquilo que a gente já conversou sobre potencial de ação vai acontecer do mesmo jeito aqui. Então, ele vai perpassar o neurônio inteiro. Quando chega aqui no finalzinho do neurônio, aqui onde está caracterizado esse botão sináptico aqui, desculpa que eu me engasguei. Aqui no final, está mostrando o botão sináptico, e essas bolinhas que tem esses triângulos dentro, se chama vesícula sináptica.
Dentro dessas vesículas sinápticas, ou seja, nesses triângulos roxos, são os neurotransmissores. Então, antes de eu explicar o processo, deixa eu só passar esse slide aqui, para a gente ir cada vez mais fixando esse conteúdo, né? Não existe o contato direto, como no outro tipo de sinapse que a gente estava estudando, não existe o contato direto de um neurônio com o outro neurônio. Eles não se tocam. O que vai mediar a comunicação de um neurônio para o outro neurônio é justamente o neurotransmissor. E o neurotransmissor, ele é uma substância química que a gente vai estudar na próxima aula, tá? Por enquanto fica só com essa informação aí. E aí, né, essa comunicação entre esses dois neurônios, que tem como mediador o neurotransmissor, vai estar acontecendo por meio da fenda sináptica. Fenda sináptica é o nome do espaço entre um neurônio e outro neurônio, certo? Então, esses neurotransmissores, eles vão sair do neurônio pré para o pós a partir da ligação com receptores, que esses receptores, né, são estímulos para essa membrana pós-sináptica que vai reiniciar o processo eletroquímico, tá? Então, mais detalhadamente, eu coloquei aqui nesse slide, tá? Então, aqui tem o passo a passo, bem legal, né? E aí, eu preciso que você pause um pouquinho esse vídeo para que você possa ler, tá? Está aí bem tranquilo, para que a gente possa dar continuidade. Pronto? Aqui se faz uma observação importante, porque a gente está falando de cálcio, tá? Então, esse tipo de sinapse aqui, desse exemplo que a gente está trazendo, está falando sobre um influxo de cálcio. Se lembrem, em toda a célula existe a presença de vários íons, tá? Perdão. O que precisa acontecer é sempre o equilíbrio, né, entre as concentrações. E durante esse processo de potencial de ação vai acontecer essas inversões e reinversões. Então, a primeira coisa que acontece nesse processo de sinapse química é que o potencial de ação vai chegar ao terminal do axônio, tá? E aí você pode ir acompanhando aqui, ó, nos númerozinhos. Posteriormente, nesse exemplo que a gente está falando aqui, existem canais de cálcio que são controlados por voltagem, né? Então, esse processo de potencial de ação, que a gente já tinha falado. E aí, o que vai acontecer? Vai haver uma entrada abrupta de cálcio, e aí, que é aqui esse ponto 3, o cálcio entra na célula. A partir daí, o que acontece? Esse cálcio, ele vai sinalizar para as vesículas sinápticas que ele entrou, né, que está vindo essa informação. Essas vesículas, elas vão se movendo para próximo da membrana da célula, mais voltada para o final desse botão. A partir daí, as vesículas ancoradas, né, as que chegaram aqui, ó, que tem uma proteína que vai, entre aspas, grudar a vesícula com uma membrana. Então, as vesículas ancoradas vão liberar o neurotransmissor por um processo que se chama exocitose. Após isso, né, o neurotransmissor é liberado, se difunde pela fenda sináptica para que ele possa se ligar ao receptor da próxima célula, tá? E isso vai acontecendo, né, via transdução do sinal, tá? Então, na aula sobre neurotransmissores, a gente vai explicar
melhor como é que funciona isso dessa ligação, para onde, por que ele vai para tal receptor ou para o outro receptor, certo? Então, nessa outra imagem aqui, é o mesmo princípio, tá? De explicação, só que com a outra forma, com outro modelo, tá? Então, passo a passo novamente. Vem o ponto de ação por todo o axônio, quando vai chegando aqui no final, no botão sináptico ou botão axonal, vai acontecendo a abertura de canais de cálcio voltagem dependentes. A partir daí, com essa abertura, vai entrando abruptamente, ou seja, está tendo um influxo, uma entrada de cálcio, que vai fazer com que as vesículas que estão cheias de neurotransmissores possam chegar para a membrana da célula, se unir à membrana da célula, tá? Então, em todo esse processo aqui, a gente ainda está falando de eletricidade. Então, ainda é um processo elétrico. O que vai converter a energia elétrica em química é justamente a liberação do neurotransmissor na fenda sináptica. Então, esse neurotransmissor, ele é liberado, ou libertado, né, como esse autor gosta de chamar, na fenda sináptica e se liga a receptores, fazendo os canais iônicos se abrirem. Isso resulta em um influxo, ou seja, uma entrada de íons para dentro do neurônio pós-sináptico, tá? Então, essa informação que até o momento aqui, até o momento em que essa vesícula, ela vai de encontro à membrana, a gente está falando de ainda elétricos. A abertura da membrana, neurotransmissores na fenda, e a entrada no pós-sináptico, a gente está falando de um processo químico. Então, quando o neurônio pós-sináptico recebe esses neurotransmissores advindos do pré-sináptico, esse excesso aqui, ó, de neurotransmissor, ou essa presença, é o que a gente pode entender e chamar de densidade pós-sináptica, tá? Então, essa informação vem, e aí, dependendo de qual íon flui para o meio intracelular, a célula pós-sináptica se aproxima do limiar de sódio ou se afasta do limiar de cloreto, tá? Isso aqui é uma... Aí a gente volta para o começo do potencial de ação, tá? Quando a gente fala de sódio, de cálcio, de cloreto, assim como eu falei para vocês na aula anterior, tudo isso está dentro e está fora da célula, tá? O que a gente vai estar, quando a gente traz essas informações de sódio, de potássio, de cálcio, etc., a gente está falando da abundância, da predominância desse íon naquele contexto que está sendo estudado, certo? Por fim, aqui eu trago a comparação entre os dois tipos de sinapse, essa primeira, a elétrica, e a segunda, a química, e aí fica a imagem para você descrever, né? Quais são as características ou as diferenças entre os dois tipos de sinapses? Então, vamos lá. Na elétrica, o sinal é transmitido diretamente da célula pré para a célula pós pelas junções comunicantes. Ela tem essa comunicação ou essa transmissão de informação bidirecional, tanto do pré para o pós, quanto esse pós vai virar pré e aqui o pré vira pós, tá? Então, vai e vem, é rápida, essa transmissão é rápida, ela acontece em alguns locais com mais evidência, como o músculo cardíaco, as vísceras, não tem presença de neurotransmissores e ela tem essa conexão direta de um para com o outro. Em contrapartida, em uma sinapse química, o sinal elétrico na célula pré-sináptica é convertido em sinal químico na forma de neurotransmissor, o qual vai atravessar a fenda sináptica
e se ligar com um receptor da membrana pós-sináptica. Então, esse receptor aqui vai converter esse sinal químico em um sinal elétrico. E aí recomeça o ciclo, certo? Aqui, lembrando que o processo é eletroquímico, sinal elétrico, sinal químico e sinal elétrico novamente. É unidirecional, só pode acontecer em uma única direção, ou seja, do neurônio pré para o neurônio pós. É um processo que ele é um pouco mais lento quando em comparação com a sinapse elétrica. Acontece em abundância no nosso sistema nervoso central, quando a gente está falando do pensamento, das funções cognitivas em gerais, todas elas estão acontecendo via sinapse química, tá? Quando a gente fala sobre emoções, quando a gente fala sobre transtornos psiquiátricos, exemplo, depressão, esquizofrenia, todos, de maneira geral, tem uma linha teórica que acredita que existe um desequilíbrio existe um desequilíbrio químico, né, nessa informação aí do indivíduo, e isso pode vir a gerar um transtorno psiquiátrico. Que mais? Não há o contato, né, entre o neurônio pré-sináptico com o pós, o que vai estar favorecendo essa comunicação entre os dois neurônios é o processo, né, da sinapse em si, que ocorre na fenda sináptica, certo? E eu acho que é isso, são os principais elementos e caracterizações entre essas duas sinapses, tá joia? Espero que vocês tenham gostado da aula, e na próxima aula a gente vai falar sobre neurotransmissores, tá? A gente vai caracterizá-los, ver a classificação, como é que eles atuam no nosso sistema nervoso. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.